Oi pessoal, tudo bem? E você, também está preocupado com esses cenários que a economia tem apresentado, né? Com elevação de preços, seja também elevação de juros, a inflação que vem crescente, todo um cenário internacional que também gera uma apreensão sobre os rumos, né? Se vai ter crise de abastecimento, guerra, pandemia, como avaliar um pouco esse cenário econômico, principalmente que a gente está num ano eleitoral, né? Importante até para saber escolher, fazer cenários. Então, para facilitar, trazer um aprofundamento da discussão, hoje eu queria trazer um livro para fazer um sorteio com vocês, que é um livro para mim referencial, que é O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty, né? Um economista francês que tem grandes estudos de séries históricas, né? Buscou, em relação a vários países, tratar esse perfil principalmente ligado às dinâmicas da desigualdade e os impactos econômicos, né? Quando a taxa, né? Ele trabalha muito bem sobre três questões, né? A taxa de acumulação de riqueza, a tributação hoje ligada, né? Principalmente a tributação progressiva das riquezas e também ligado à dívida pública, cenários fundamentais que a gente precisa analisar que tem avançado nos dias de hoje. Então, assim, é importante a gente trazer essa discussão, vai ter o sorteio de livro, fica ligado que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essa temática, né? Essa acumulação do capital, onde o investimento no setor econômico tem perdido valor em razão de na especulação, em valores de investimento ligado à acumulação de riqueza em bolsa, com capitais e principalmente taxas de juros discrepantes e que esses impactos têm trazido na produtividade e na economia. Vamos discutir um pouco isso, fica ligado e assiste até o final, que quem sabe você não leva o Capital no Século XXI para você. Valeu? Então, pessoal, falando um pouquinho mais sobre o livro, eu acho que o Piketty ele tem um talento especial. Primeiro é da forma de escrita, né? Então não são aqueles livros mais pesados, até mesmo chatos, né, de economia, que ele tem uma forma narrativa de que tem um apanhado histórico muito relevante. Ele até transita um pouco sobre a literatura, né? Ele compara a questão da acumulação de riquezas desde em livros, né? Tem livros da Jane Austen, uma questão ligada à propriedade, né? Mesmo ali o momento ali daquela seção da burguesia com Balzac, então ele traz esse aspecto da economia, mas também entremeando aí com a questão de uma narrativa literária que traz também um interesse muito importante, principalmente quando ele vai colocar a questão da desigualdade, né? Quanto 1% ou mesmo até 10% dominam tamanha acumulação de riqueza, e isso gera essas questões muito presentes hoje ligadas à desigualdade, que afetam o Brasil, é extremamente desigual, né? A distribuição de riqueza é claramente desigual no Brasil, e esse 1% que detém, seja um poder, né, de riqueza concentrado, seja no Brasil como no mundo, impacta a democracia, impacta o desenvolvimento, impacta as políticas que serão geradas. Então é necessário hoje discutir esse tema, que está muito em voga. Seja o Piketty, também tem um estudo também do economista Nobel Joseph Stiglitz, que trabalha também com o preço da desigualdade, que é uma questão premente. Não dá mais para fugir essa desigualdade na distribuição de riqueza no Brasil e no mundo, né? A gente tem crescido com a acumulação de riqueza e ele passa essas discussões, porque quando você concentra essa acumulação com taxas maiores que o setor de inovação, de empreendimento, né, o setor econômico, então você vai direcionar a riqueza para acumular ainda mais. Quem tem mais capital vai continuar acumulando e gerando e vai afastar ainda mais esse 99% da população que não tem uma acumulação de riqueza tão característica. Então, é o primeiro ponto que ele coloca e necessário, mais do que nunca, discutir esse preço dessa desigualdade e o que a desigualdade tem afetado, seja no setor econômico, seja nas questões nacionais. Exatamente, a gente tem claramente vivenciado taxas, né, de PIB, né, de crescimento bem baixas, e a gente já está chegando numa Selic de 13%. Então você vai investir em todo o impacto que tem no empreendedorismo, nas dificuldades que tem de você investir com seu capital próprio, quando você pode acumular com taxas que seguram esse retorno de forma mais tranquila. Então tem uma discussão muito presente, né, do que se impacta para a economia, para a democracia e para a produtividade nacional. Então esse é o primeiro ponto que eu quis colocar sobre a acumulação de riqueza e como as taxas de acumulação têm concentrado e afetado exatamente a questão do desenvolvimento da economia. Esse é um aspecto que o Piketty traz. Um outro ponto essencial do livro é a questão da tributação, né? E essa tributação, como ela muitas das vezes, nesses capitais financeiros transnacionais, ela não ocorre
né? Você tem uma ausência de uma tributação internacional com altos fluxos de capital. Você tem até mesmo, né, a questão que precisa ser discutida dos paraísos fiscais, né, de onde você oculta, né, valores, você procura paraísos para ocultar a tributação. Isso tem todo um impacto, né? E tem questões que ele vai discutir, né? Às vezes os impactos, trazendo por exemplo brasileiro, onde você tem uma concentração da tributação no consumo, né, e renda. E aí quando você vai tributar propriedade, você já tem uma tributação menor. Então como que tem esse impacto, né, no desenvolvimento do país, quando você, todo o setor econômico é mais pesadamente tributado. Você tem também a questão que ele coloca essa discussão sobre meritocracia ou herança, né, quando você tem o desafio da meritocracia, mas você tem uma herança, você tem um privilégio que já é garantido. Então ele traz essas discussões, o que vai impactar, como você faz essa sujeição. E a necessidade de uma tributação progressiva, né, que a gente sofre muito no Brasil com os impostos indiretos, né, que proporcionalmente, né, as pessoas mais pobres pagam mais até do que pessoas com mais recursos, né, por causa do peso dos tributos indiretos. E tem a questão da discussão da progressividade, né? Se eu ganho mais, eu tenho que pagar mais imposto, né? Ele avança até em discussões que têm sido colocadas sobre imposto sobre grandes fortunas, os impactos disso, porque a gente tem também a fuga de capitais quando tem, né, esse fluxo de capital, ele é dinâmico, né, transnacional, e quando você institui esse imposto sobre grandes fortunas, então é uma discussão necessária, porque ela não é tão aprofundada no nosso dia a dia da realidade brasileira, mas ele traz os impactos e a necessidade de você colocar incentivos, né, para que o setor econômico não seja escoado de valores que vão para um setor financeiro, onde você apenas ali causa um rentismo, né, lucro sobre lucro, juros sobre juros, e impacta todo um desenvolvimento. Então essa discussão mesmo dessa tributação do imposto progressivo internacional nesses fluxos financeiros, né? Essa também a necessidade de transparência frente aos paraísos fiscais para evitar, né, essa ocultação de valores, são dinâmicas necessárias que hoje o capital e o comércio eletrônico transacionam valores a todo instante. Você tem as criptomoedas, você tem os valores circulando mundialmente de forma global, então é uma discussão necessária. Como que eu vou todo o papel redistributivo que o imposto tem, mas hoje tem bases que não estão tributadas. Você tem fluxos que estão ausência de tributos e ausência de possibilidade de investimentos ou de captação pelo poder público para redistribuir com políticas públicas. Então tem todo o impacto que, para um país em desenvolvimento igual ao Brasil, tem um peso ainda maior esses fluxos, né, esses fluxos direcionados para as sedes das empresas. Então tem toda uma discussão de como, de certa forma, equalizar com uma tributação mais justa e social, né? Uma discussão, a gente está já avançando nas discussões com a reforma tributária, mas é uma reforma tributária que ainda não se propôs a rediscutir a estrutura econômica, né? Rediscutir a matriz econômica brasileira que impacta e entrava também o desenvolvimento nacional. Então esse é outro aspecto, né? O aspecto mais ligado à tributação e os fluxos financeiros. Eu acho que o livro traz essencial, que é uma discussão que já não dá mais para atrasar no Brasil, que é a reforma tributária. Então, tem mais esse aspecto. Então, por fim, mas não menos importante, ele vai tratar a questão da dívida pública, que é uma grande questão, né? Eu acho que antes nós herdávamos só os impostos, a certeza dos impostos, mas agora os nossos filhos vão herdar a dívida pública, que todos os países, especialmente aqui no Brasil, a gente tem demarcado com o seu crescimento. Então ele coloca exatamente quando tem situações que, né, a gente tem uma Selic que é atrelada para que o governo brasileiro remunere, né, repasse os juros que vão ser atrelados aos seus títulos públicos. E esses juros em crescimento, eles atravancam também o crescimento econômico, porque é uma taxa alta em comparação com outros países, né? Nós temos uma taxa Selic muito alta e ela vem crescendo em razão desse processo inflacionário, e ele vai colocar essa discussão exata nesse momento, porque esse crescimento aumenta a dívida pública do Estado, ele tem que direcionar o dinheiro dos impostos para pagar a dívida, né? Para ter liquidez e ter capacidade de refinanciamento, e esse direcionamento do imposto para pagamento de juros da dívida diminui a capacidade do Estado de organizar políticas públicas, né? Esse é um assunto muito sério que a gente tem que discutir, tem que repensar, porque cada vez mais fica difícil o próprio Estado investir em estrutura, criação de emprego, criar dinâmica econômica, criar até políticas anticíclicas, quando o endividamento em razão da dívida pública e do pagamento das juros comprometem
essa capacidade, comprometem até o papel da democracia, né? Porque alguns grupos, né, principalmente os setores financeiros, podem cada vez mais se tornar credores do Estado e direciona esse pagamento. E aí o que acontece também? Você tem pouco investimento do setor financeiro na produtividade, no desenvolvimento do país, porque é mais tranquilo você deixar, qual que você vai preferir? Uma taxa que às vezes está atrelada a risco, uma taxa de retorno que você não tem certeza que pode estar no mercado em crise, ou emprestar para o governo a 12, 13%, que você vai ter mais certeza de recebimento. Então impacta em todo esse desenvolvimento. Então a dívida pública vem crescendo e ela vem sugando também a capacidade de investimento dos estados, do governo, para que ele possa aplicar em desenvolvimento, né? Vai precisar mais de parcerias privadas, isso compromete, e compromete também até o papel da democracia. Fico também, assim, nesse aspecto, tem mais né, o Piketty é um cenário mais nacional, apesar de internacional, apesar de que ele fala algumas questões ligadas ao Brasil, mas é importante, numa perspectiva mais focada, né, na nossa realidade. Fica de sugestão também o livro A Era do Capital Improdutivo, do Ladislau, professor Ladislau Dalbor, que é um livro essencialmente focado na nossa dinâmica e como essa apropriação, né, do setor público pelos grupos financeiros tem dificultado o desenvolvimento e tem afetado a nossa democracia, né? Onde se questionam políticas públicas, se questionam, né, porque tem que sempre, sejam ligados a teto de gasto, seja questão de uma responsabilidade ainda maior, tem todo esse impacto e precisa ser rediscutido em termos nacionais esse papel da dívida pública, o impacto, né? Porque as novas gerações vão herdar essa dívida pública e tem afetado todo o desenvolvimento como nação, né? A gente tem acompanhado índices menores, cada vez mais, índices sempre menores de desenvolvimento e taxas muito altas. E agora, com o impacto da inflação, tem um elemento ainda mais corrosivo nesse cenário. Então, é todas essas questões que o Piketty traz, eu acho que auxilia, né? A gente fez tentando fazer um breve resumo, mas o livro é essencial, é um livro necessário e um livro muito presente dessa dinâmica agora que se tornou ainda mais complexa com o cenário de pandemia, crise internacional, né, setor e até uma guerra aí tremeando isso. Então vale a pena, se você gostou, né, aumenta esse diálogo aí, a gente pode conversar aqui pelo YouTube, né, pelos canais, e a gente vai, né, participar. E para ganhar o livro, você sabe, né, tem que se inscrever no canal do YouTube e deixar um comentário, curtir. Ficou a dica aí, quem sabe você pode ser o sorteado do livro O Capital no Século XXI. Valeu? De Tomás Piketty. Fica a dica, até mais pessoal, valeu!